No momento de muitas incertezas, nos voltamos para o que oferece a maior certeza: a ciência. A ciência pode superar doenças, criar curas e, sim, vencer pandemias. Já fez isso antes e vai fazer de novo, porque quando confrontada com um novo oponente, ela não se curva, se reinventa, questiona, até encontrar o que procura. Essa é a força da ciência. Então, estamos colocando a nossa ciência em ação. As nossas pesquisas, especialistas e recursos, tudo num esforço para antecipar potenciais terapias e vacinas. Outras empresas e instituições acadêmicas estão fazendo o mesmo. Toda a comunidade científica mundial está trabalhando em conjunto para vencer esse vírus. E estamos usando a ciência para fazer acontecer. Porque quando a ciência vence, todos nós vencemos. Pronto, aí a gente vai dar sequência agora. Obrigada, Érica. Não, imagina, peço desculpas pelo imprevisto. Então, falando novamente, doutor Antônio Luiz Frasson, né, muito admirado por todos nós, mastologista titular do grupo de mama do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Mastologia e foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia na gestão de 2017 a 2019. É um profissional, acho que ímpar, que todos aqui admiram bastante. Posso começar? Obrigado, Érica. Muito obrigado pelas palavras, Érica. É um prazer e uma honra estar aqui junto com o Henrique, a Aline e todos vocês. A Ilka, a gente tem trabalhado... Doutor Frasson, muito obrigado aí por aceitar. Pode começar. Obrigada por aceitar o convite. Para a gente, como a Érica falou, é uma honra ter vocês aqui conosco, mesmo que de forma online. A próxima vai ser ao vivo e a cores, se Deus quiser. Obrigado, Aline. Muito obrigado pelo convite, Aline. Um prazer e uma honra. Eu conheci você nos últimos anos aí, trabalhando junto no Einstein. Foi um prazer. Trabalho com o Henrique também. É um prazer estar participando com vocês dessa atividade. A Ilka é uma velha conhecida, né, Ilka? A gente já organizou vários eventos juntos, aí pelo Brasil afora. Verdade. Aí, é um prazer estar aqui. Tem sido uma pessoa extremamente ativa dentro da Sociedade de Mastologia também. Já estive algumas vezes em Manaus a convite dela. Então, é um prazer voltar a conversar com vocês e falar um pouco sobre o nosso... sobre a visão que a gente tem de manejo do ponto de vista cirúrgico de pacientes que estão em neoadjuvância, e este é um grupo de pacientes especialmente importante em relação ao manejo multidisciplinar, né, Eric, Aline, Ilka e Henrique. Não há nenhum outro cenário em que deve haver tanta integração entre o oncologista, o radioterapeuta, que muitas vezes é esquecido dentro desse contexto, e o radiologista e a medicina nuclear no manejo desse grupo de pacientes, porque o enfoque no manejo dessa condição ele mudou muito nos últimos anos. Se até 20 ou 30 anos atrás a gente pensava em neoadjuvância para manejar pacientes com tumores localmente avançados e inoperáveis, e algo que ainda se faz hoje, essa régua mudou muito para manejo de tumores iniciais, especialmente tumores triplo negativos e tumores HER2 superexpressos. Então, é praticamente impossível que, quando a gente vê alguém com tumor de mama, e seja triplo negativo ou HER2 superexpresso, que a gente não interaja com o oncologista num primeiro momento para definir se o paciente vai para a adjuvância ou vai para a neoadjuvância. Então, além daqueles benefícios velhos, conhecidos, de fazer um downstage e, eventualmente, colocar uma candidata à mastectomia, se tornando candidata a uma cirurgia conservadora, ou aquela paciente que tem uma axila positiva, para tornar a cirurgia menos agressiva em relação ao axila e descalonar o tratamento axilar, né? Além das informações prognósticas que a resposta à neoadjuvância pode oferecer, essa monitoração muito precoce do manejo e da avaliação de resposta e, eventualmente, agregar um tratamento adjuvante após
pode mudar completamente a vida dessa paciente. Então, é muito importante que essa relação se estreite, indiscutivelmente, em todos os casos de tumor triplo negativo, porque é muito raro que a gente faça o diagnóstico de um tumor triplo negativo muito inicial. É uma característica dos tumores triplo negativos crescerem rápido. Então, em geral, o início, o diagnóstico é num momento mais tardio. Não é comum que se identifique um tumor triplo negativo num exame de rotina. Apesar da população do Einstein fazer muito exame de rotina, e a gente eventualmente vê, então, tumores triplo negativos de 7 ou 8 milímetros, ou até mesmo 1 centímetro. Mas, especialmente em triplo negativo em HER2 e nos luminais maiores, essa interação entre a onco e a masto, ela se torna absolutamente necessária. As probabilidades de resposta, elas são importantes, mas é um comentário que eu sempre faço: a gente não deve, quando maneja pacientes em neoadjuvância, apostar muito na questão da resposta completa, porque vocês lembrem, 50% das pacientes que têm um tumor triplo negativo não têm resposta completa, e isso cai, do ponto de vista emocional, como uma grande falha de tratamento se a gente propõe ou promete resposta completa. Então, apesar de ter excelentes respostas de acordo com o subtipo tumoral, maior em HER2, menor em triplo negativo e menor ainda em luminais, essa discussão ela se torna necessária. Na histologia lobular, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente sabe que histologia lobular responde menos à quimioterapia neoadjuvante. Então, de um modo geral, não é um cenário ideal para ter grandes respostas à histologia lobular. De qualquer maneira, quando a gente vê resposta clínica por subtipo, a expectativa é maior nos tumores HER2 superexpressos, depois dos triplo negativos e, finalmente, nos luminais com um perfil de luminal B. E a taxa de resposta axilar também é muito importante para nós cirurgiões. Toda paciente que tem uma axila positiva, no início, ela é candidata a um esvaziamento axilar. Mas se nós conseguimos descalonar o status axilar, transformar ela numa axila negativa, ou clinicamente e eventualmente histologicamente pré-cirurgia, essa paciente passa a ser candidata a uma cirurgia axilar menos radical. E isso acontece na doença HER2 em 80% das pacientes que fazem uso de duplo bloqueio. Isso acontece também nos tumores triplo negativos e também nos tumores luminais. Então, apostar em descalonamento cirúrgico de axila é uma arma importante toda vez que a gente tem uma axila positiva. E por isso é importante pensar nisso, pensar em neoadjuvância toda vez que a gente vê uma paciente, por exemplo, com axila positiva. Então, o papel da neoadjuvância para o cirurgião está muito bem definido nos tumores localmente avançados, e aí incluindo os tumores luminais, nos tumores triplo negativos, e aí, historicamente ou consensualmente, falando assim, o NCCN, por exemplo, recomenda para tumores maiores de 2 centímetros. Mas não é errado pensar em neoadjuvância toda vez que a paciente já é candidata à adjuvância. Então, eu já propus neoadjuvância para tumor triplo negativo menor de 1 centímetro, Aline e Henrique, vocês devem ter acompanhado pacientes com tumores de 8, 9 milímetros, jovens, que vão receber adjuvância e que, eventualmente, fazem neoadjuvância por uma série de motivos. É claro que isso é menos comum, porque, como eu falei anteriormente, em geral, se diagnostica triplo negativo mais tarde. Para os tumores HER2 superexpressos, está muito claro que as recomendações são para tumores maiores de 2 centímetros ou com axila positiva. Então, aqui é especialmente importante avaliar o status linfonodal toda vez que a axila toda vez que o tumor é menor de 2 centímetros. Eu vi uma paciente essa semana, uma paciente que veio de São Luís para fazer uma mamoplastia e veio fazer uma avaliação pré-cirurgia. E a gente identificou um tumor de 1,2 HER2 superexpresso, que a avaliação dirigida axilar mostrou um linfonodo com espessamento de cortical, cuja biópsia confirmou uma metástase linfonodal. Então, vocês imaginem, a paciente veio para fazer uma plástica e acabou
saindo daqui com uma prescrição de quimioterapia neoadjuvante com duplo bloqueio, por um tumor de 1,2, com espessamento de cortical linfonodal e uma confirmação histológica de linfonodo positivo. A história de sucesso dessa paciente do tratamento, ela certamente se modificou. Se a gente pegar 100 pacientes como ela, que fizerem isso, a chance de cura desse grupo de pacientes vai ser maior do que se ela tivesse feito o tratamento cirúrgico inicialmente. Então, neste caso, é muito importante uma avaliação específica de axila, e a gente vai ver isso mais adiante. E outro cenário que, para mim, está bem claro em relação à neoadjuvância é o cenário de pacientes que têm uma axila positiva. Quem tem axila positiva ou vai para esvaziamento axilar e depois vai receber quimioterapia. Obviamente, se ela tem indicação de quimioterapia, não estou falando de pacientes que eventualmente vão para a hormonioterapia, onde não há uma indicação clara ainda de quimio. Mas se há uma indicação clara de que ela vai receber a adjuvância com químio e ela tem uma axila positiva clinicamente, essa é uma grande candidata também a neoadjuvância. O tamanho da cirurgia pode reduzir consideravelmente e, além disso, depois de neo, a gente ainda tem a opção de fazer a adjuvância. Então, quando a gente pensa nos aspectos que são diretamente relacionados com a cirurgia, né, Érica e Ilka, algumas recomendações são extremamente importantes em relação a uma boa avaliação loco-regional pré-tratamento. Da mesma maneira que tem situações em que um bom estadiamento sistêmico é fundamental, neste caso, um bom estadiamento da mama é fundamental. Então, um adequado estadiamento da doença mamária é importante. E aí entra o papel da ressonância de mamas, em busca de multifocalidade, porque essas pacientes são candidatas a uma excelente resposta, e se eventualmente elas têm multifocalidade e essas lesões adicionais não foram encontradas, elas não entram no planejamento cirúrgico. E isso é uma pena, porque a gente pode perder essas lesões. E outro aspecto que é muito importante é a associação com carcinoma in situ. Às vezes, vocês têm uma mama cheia de microcalcificações que sugerem muito presença de um carcinoma in situ, e aí isso deve ser considerado também no estadiamento, se eventualmente essa paciente vai para neoadjuvância. Então, o tamanho da cirurgia mamária não vai mudar de qualquer maneira. Mas a indicação de neoadjuvância pode acontecer porque ela tem, por exemplo, um tumor HER2 com um linfonodo positivo. Então, essa correlação prévio ao início da neoadjuvância com a radiologia e o exame clínico, elas são fundamentais. E, voltando a repetir, uma avaliação ultrassonográfica dirigida, especializada, por alguém que esteja acostumado a avaliar linfonodos, principalmente em doença HER2 superexpressa, ela é fundamental naquele grupo de pacientes que têm tumores menores de 2 centímetros e que se tornariam candidatos a neoadjuvâncias única e exclusivamente pelo comprometimento linfonodal. Então, essas considerações elas são extremamente relevantes para que a gente faça uma indicação adequada de neoadjuvância, mesmo nos tumores iniciais, e não perca a chance de, eventualmente, na ausência de resposta completa, oferecer algo a mais depois em adjuvância. Outro aspecto muito importante, do ponto de vista de técnica, de manejo em relação à cirurgia, é a marcação do nódulo, e especialmente do nódulo mamário. E aí a tatuagem é uma alternativa onde não tem clipe, mas a melhor maneira de marcar tumores é com clipe. Na nossa rotina no Einstein, toda vez que a gente faz uma biópsia, a gente coloca um clipe, tanto na mama quanto na axila. Há uma grande discussão do clipe em relação à axila, e a gente pode aprofundar depois na discussão, mas especialmente na mama, clipar tumores é especialmente importante, porque se a paciente for para a neoadjuvância, ela vai ter que clipar depois, obrigatoriamente, para não perder o tumor, principalmente em grandes respondedoras. Então, é claro que se o tumor tem 4, 5 centímetros, clipar o tumor não é uma urgência, você pode clipar depois, eventualmente, do primeiro ou do segundo ciclo.
Mas se ela tem um tumor pequeno, a clipagem ela deve ser precoce, porque se o tumor desaparecer, a gente perde a localização. E isso pode ser um problema depois na hora de decidir o tamanho da cirurgia, já que o conceito adequado é de que não é toda a área do tumor inicial que deve ser removida, mas apenas a área de lesão residual, e se não há mais lesão residual, uma área de aproximadamente 2 centímetros em torno da localização do clipe. Eu ainda vejo gente falando de um conceito de que tem que tirar pele ou tem que tirar toda a área do tumor inicial. Se este conceito fosse válido, não se aplicaria a possibilidade de fazer cirurgia conservadora em candidatas à mastectomia, que foi o primeiro conceito utilizado para neoadjuvância. Eu vou fazer neoadjuvância porque essa paciente é candidata à mastectomia, eu quero reduzir o tamanho do tumor para fazer uma cirurgia conservadora. Mas se o tumor tinha 5 centímetros e eu tenho que remover a área de 5 centímetros com margem, perde o sentido. Então, na verdade, a cirurgia nas excelentes respondedoras serve apenas para documentar o quanto de resposta houve, se houve uma resposta completa ou não. A gente vai fazer radioterapia, e a radioterapia é eficaz para tratar eventual foco microscópico residual. Então, a cirurgia é para remover o que está aparente. Não é preciso fazer uma cirurgia profilática sobre o que é inaparente, já que essa paciente vai ser candidata a uma radioterapia. E quando a gente compara quem coloca clipe com quem não coloca clipe, o risco de recorrência é maior no grupo de pacientes que não fazem uma localização adequada do epicentro da lesão. Então, a colocação de um clipe ela é extremamente importante quando a gente tem uma lesão grande, com grande chance de desaparecimento da lesão, para que a gente possa realmente remover a área que estava comprometida e documentar, como neste caso, se ainda tem lesão residual ou não. Vocês vejam que aqui ainda tem uma área de aparente tumor com a presença do clipe metálico aqui dentro da lesão. Então, isso permite que a gente faça uma cirurgia que retire uma área de aproximadamente 1 a 2 centímetros de margem, documente se ainda há lesão residual ou não, e faça uma target cirurgia, uma cirurgia dirigida para a área específica que a gente quer remover, sem que seja necessário uma grande remoção de tecido. Então, isso facilita muito a cirurgia. Se eu não tenho clipe, se eu estou num sistema que não tem clipe, se eu estou num ambiente onde o clipe não está disponível, bom, paciência. Então, o que se faz é uma discreta tatuagem, muito mais discreta do que isso. Hoje, a orientação é que se pegue uma agulha de insulina, molhe no nanquim e perfure a pele, e isso vai ser a tatuagem suficiente para que o cirurgião saiba delimitar a área onde o tumor se localizava. Em relação ao clipe na axila, Henrique, o que eu acho é o seguinte, fazendo um paradoxo com quimioterapia ou com radioterapia. Tem muita discussão na área da cirurgia sobre clipa linfonodo ou não clipa linfonodo. No manejo de pacientes que vão a uma abordagem linfonodal depois de neoadjuvância, se você fizer esvaziamento axilar, está correto, né, Érica? Se você fizer esvaziamento, não está errado. Se você fizer uma amostragem linfonodal, não está errado. Se você fizer dupla marcação, azuma, estequinésio, e retirar 3 ou mais linfonodos, não está errado. E se você retirar o linfonodo clipado, que era positivo antes da neoadjuvância e que regrediu, e mais o sentinela, se não for o mesmo, se for outro, também não está errado. Então, quando as pessoas me perguntam se eu coloco o clipe, eu digo, olha, eu uso o que eu tenho. Se eu não tenho clipe, se eu não tenho dupla marcação, fazer uma amostragem linfonodal não está errado. Se você não acha o linfonodo sentinela, você acaba fazendo esvaziamento axilar, não está errado. Mas, se você tem, numa paciente que tem um excelente prognóstico, quimioterapia em altas doses com transplante de medula, ou duplo bloqueio anti-HER numa paciente que tem um tumor de 1 centímetro axilar negativo, ou um esquema APT, você vai usar o que é menos tóxico.
as 3 modalidades vão tratar a paciente. Mas, se as 3 modalidades tratam, você usa o que é menos ruim. Se você tem esquema de radioterapia 5 semanas, 3 semanas, 1 semana, se as 3 têm a mesma eficácia, você vai usar o que é menos tóxico, o que é mais prático para o paciente. Se eu comparo linfonodo clipado, a TAD, com amostragem linfonodal, com 3 ou mais linfonodos, com esvaziamento axilar, e todos me levam ao mesmo resultado, é óbvio que eu vou usar o que é menos tóxico, o que é menos mórbido. Então, no Einstein, onde praticamente toda paciente que faz uma biópsia tem um clipe, eu uso um clipe. Quando eu estou no SUS, em Porto Alegre, orientando residentes e não tem clipe, eu oriento que faça uma amostragem com 3 linfonodos e dupla marcação. Se não tem tecnécio, eu oriento que use azul e que retire pelo menos 3 ou mais linfonodos e faça um sample. Tudo está certo. Então, dentro deste conceito de que tudo está certo, você usa o que é menos tóxico. Por isso, eu não tenho que fazer um grande dilema em torno disso. Você usa o que tem. No SUS não tem duplo bloqueio, por exemplo, Érica. No SUS não tem TDM1. Bom, paciência. Então, talvez o conceito de neoadjuvância no SUS também possa ser diferente. Para que eu vou ser tão radical em relação a uma abordagem linfonodal, biópsia de linfonodo, se eu não tenho duplo bloqueio, se eu não tenho TDM1 para fazer depois? Então, talvez eu possa usar um outro conceito. Eu não tenho TDM1, talvez eu possa operar primeiro, só vou ter septim mesmo, quando tem, muito lugar nem tem, e aí a minha abordagem pode ser diferente. O que a gente está falando aqui é sobre o que é ideal. Em relação à avaliação de pacientes que estão em neoadjuvância, o exame clínico eu acho fantástico para uma paciente que tem um tumor de 4 centímetros e a lesão desapareceu. Eu não preciso fazer ressonância para documentar o que o exame clínico vê de forma evidente. Eu não preciso fazer ultrassom, eu não preciso fazer mamografia. Tinha uma lesão palpável de 4 centímetros. A lesão sumiu. Bom, a lesão diminuiu. O que realmente vai documentar o que sobrou vai ser a cirurgia. Então, não preciso ficar fazendo ressonâncias seriadas. Então, quando é que eu acho que é importante usar o método radiológico? Quando eu tenho dúvida. Puxa, não sei se a lesão está reduzindo, não sei se eu vou acrescentar cisplatina nessa paciente que tem um tumor triplo negativo, não, acho que não está respondendo. Bom, aí você documenta, você faz uma ressonância, você compara, você avalia, você usa recursos que podem te ajudar a elucidar uma dúvida diagnóstica. Agora, quando a gente compara os métodos, exame físico, ultrassom, ressonância ou mamografia, a ressonância, para avaliar a resposta, é o melhor método, sem dúvida alguma. Mas ela não é perfeita. Ela tem uma limitação, a acurácia dela depende um pouco do subtipo, mas a acurácia dela não é perfeita em relação aos valores preditivos, tanto positivos quanto negativos. Eu posso documentar que essa paciente está tendo uma ótima resposta, eu posso achar que ainda tem lesão residual, mas quando eu comparo patologia com imagem de ressonância, o valor preditivo positivo, essas são 2 séries, uma do Memória e outra da Universidade da Califórnia, o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo não são de 100%. Você acha que não tem mais lesão e tem lesão em 15%, ou em 20%. Então, não se deixem iludir absolutamente pela ressonância, tanto em relação à resposta completa, quanto em relação à ausência de resposta completa. Por exemplo, nessa série aqui, pacientes que tinham uma ressonância anormal pré e normal depois, ainda tinham lesão residual em 30% dos pacientes. E quando ela era negativa depois, vocês ainda têm lesão residual, mas
Quando a gente compara qual é o melhor método para avaliar a axila, já não é mais a ressonância. O melhor método para avaliar a axila é o ultrassom de qualquer maneira. Por que a gente opera? Por que a gente retira tanto mama quanto linfonodo? Porque os métodos radiológicos não são perfeitos. E neste cenário de neoadjuvância, independente de tumores luminais ou HER2 ou triplo negativos, onde todos os recursos estão disponíveis, ter essa informação de resposta completa ou não serve não apenas para definir prognóstico, mas para acrescentar benefício em termos de conduta. Se eu tenho uma paciente HER2 superexpresso e ela não tem resposta completa e eu acrescento o TDM1, ela tem 50% de ganho em relação à sobrevida. Então, é praticamente uma rotina documentar que realmente há resposta ou não há resposta completa para reduzir o risco em 50% nesse grupo de pacientes. E o mesmo acontece com tumores triplo negativos, onde eu posso acrescentar capecitabina, e mesmo nos tumores luminais, existe a possibilidade de acrescentar inibidores, por exemplo, CDK, para que eu acrescente benefício em termos de controle local e sistêmico neste grupo de pacientes com tumores luminais. E se a paciente tem um tumor que é BRCA mutado, documentar a resposta completa ou não permite que a gente acrescente, por exemplo, a abemaciclib para esse grupo de pacientes. Então, hoje, num cenário de neoadjuvância, não há mais aquela diferença que existia antigamente, de que para tumores luminais o benefício poderia não ser o mesmo. Hoje a gente consegue particularizar muito mais ganhos em termos de sobrevida em diferentes cenários. E por isso aquela história de que, não, mas a adjuvância é igual a neoadjuvância, não é mais verdade. Não é mais verdade claramente para HER2, não é mais verdade claramente para triplo negativo e provavelmente, muito em breve, não vai ser verdade para tumores luminais. E olaparib para pacientes mutadas passou a ser uma arma importante. Do ponto de vista de resposta patológica, essas pacientes podem ter uma resposta concêntrica ou podem ter uma resposta microfragmentada. E a ressonância pode ajudar o cirurgião a interpretar o tipo de resposta. O objetivo da cirurgia é remover todas as lesões residuais. Esse é o escopo da cirurgia. Então, o planejamento da cirurgia ele deve ser feito de acordo com a resposta e o objetivo sempre é ressecar a menor quantidade de tecido que tenha tumor, com margem livre, não sendo mais necessário retirar toda a área inicial, mas a gente não pode deixar lesão residual, porque o risco de recorrência local aumenta. Então, uma boa avaliação de doença residual, através de métodos de imagem, pode ser necessária toda vez que a gente tem dúvida em relação à resposta, e uma boa avaliação de margens também é necessária. Mas, claramente, quando a gente compara neoadjuvância com adjuvância, o volume de tecido ressecado ele é menor, com o mesmo prognóstico e a mesma chance de recorrência local. Por isso que, principalmente em doença HER2 e também triplo negativo, a chance da gente converter, por exemplo, candidatas a uma mastectomia em candidatos à cirurgia conservadora, ela é cada vez maior. Por quê? Porque os níveis de resposta cresceram muito com o acréscimo de novas drogas. E a possibilidade de fazer cirurgias poupadoras de pele, por exemplo, aumentou nos últimos anos, porque o tamanho da cirurgia depende da lesão residual. E hoje se discute muito até preservação de pele, areola e papila, e essa é uma rotina para a gente muito frequente. Muito frequentemente, pacientes candidatas a uma mastectomia, ou porque são mutadas, ou porque têm microcalcificações e têm excelente resposta, e a pele não está comprometida, e a papila não está comprometida, e a areola não está comprometida, e vão fazer radioterapia, porque já tinha uma indicação prévia, por causa de linfonodo positivo, por causa do tamanho da lesão, acabam tendo poupada a remoção da pele, da areola e da papila. Isso se tornou uma rotina na nossa prática, mudou a maneira de manejar axila de acordo com a resposta,
E esse é um modelo de estratégia que a gente usa na nossa rotina, por exemplo, em doença HER2, mas também para tumores luminais e triplo negativos. Se a paciente tem uma axila positiva, a única opção de manejo, se a gente não quer fazer um esvaziamento axilar, é fazer neoadjuvância. E se ela se torna axila negativa, ela é candidata à biópsia de linfonodo sentinela, e se o sentinela for negativo, ela não é candidata a esvaziamento axilar e ela pode ser manejada apenas com biópsia de linfonodo sentinela. Se a paciente tem linfonodo positivo, ou em biópsia de linfonodo, ou na avaliação pós-QT-NEL, ela é uma candidata formal ao esvaziamento axilar. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, Érica, Henrique, Ilka e Aline. Eu estou à disposição depois para discutir o que for do interesse de vocês. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado. Bom, doutor Frasson, assim, excelente aula. Eu fui anotando várias coisas aqui, fui vendo também as perguntas que o pessoal já foi colocando aqui no chat, mas assim, uma aula muito esclarecedora e eu acho que, com certeza, até pelos comentários que eu já vi aqui no chat, eu acho que já mudou alguns pensamentos aqui dos colegas. Eu acho que o que fica, né? Eu lembro que antigamente a gente falava que quando ia avaliar quimioterapia e cirurgia, se falava que a ordem dos fatores não altera o produto. E hoje a gente sabe que altere muito, né? Na hora de decidir por quimioterapia ou cirurgia upfront. Se me permite, eu vou ler aqui algumas perguntas que foram colocadas no chat. E a primeira seria da doutora Ilka, que colocou sobre uma paciente com triplo negativo, que realizou tumorectomia, axila negativa. Devemos encaminhar para QT-NEL ou realizar a cirurgia? O tumor tinha 3,5 centímetros. Bom, Ilka, na verdade, Érica, deixa eu te explicar, François. Essa paciente esteve comigo essa semana no nosso ambulatório, um colega lá fora, não fez core biópsia, ou seja, não tinha imuno, resolveu tirar o nódulo. Achou que era benigno, tirou, fez a tumorectomia. Quando veio um câncer, pediu a imuno, era um triplo negativo. Agora axila negativa, isso deve ter uns 3 meses. E aí eu estou fazendo a parte ainda do estadiamento. E aí, mando ela para quimioterapia neoadjuvante ou mexo nessa axila? Então, Ilka, eu acho o seguinte, primeiro, como conceito geral, né? Toda vez que eu vejo uma paciente com câncer de mama, eu escrevo tudo que existe de recursos que serão utilizados no caso dela. Então, assim, essa paciente vai fazer cirurgia de mama, já está clara a cirurgia que ela vai fazer ou não? Segunda pergunta, ela vai fazer rádio ou não vai fazer rádio? Terceira pergunta, ela vai fazer químio, não vai fazer químio, ela vai fazer hormônio, não vai fazer hormônio, ela vai fazer terapia-alvo, não vai fazer, ela vai fazer imuno, não vai fazer. Você pega o cardápio de recursos que existem para tratar um paciente com câncer de mama. Tudo bem, ela é luminal, bom, então ela não vai fazer terapia-alvo e ela não vai fazer imuno, ela é o tumor luminal, ela é grande ou é pequeno, ela vai fazer rádio ou não vai? Se o paciente vai fazer rádio, a cirurgia tende a ser menor. Não tem sentido você remover, além de tumor, tecido sadio e fazer mais radioterapia. Segundo, ela vai fazer químio, ela tem um tumor. O grande problema dos tumores triplo negativos é que são os tumores que enganam. Essa sua história é uma história muito comum. É muito comum. A paciente que chegou achando que tinha um nódulo benigno, tirou, e era um tumor triplo negativo. É uma história muito frequente no consultório privado mesmo, né? Não, a paciente é jovem, ela tinha um nódulo, as bordas eram mais ou menos definidas, ela achou que fosse um fibroadenoma, anérica. É a história típica do tumor triplo negativo. Então, assim, primeiro, eu acho que nenhum paciente deveria ser operado sem biópsia. Deveria ser proibido. Deveria ser proibido. Devia ser proibido, verdade. Os convênios mais sofisticados nem permitem que você interne um paciente para operar sem biópsia. Não permite, você não consegue. Eu não consigo internar um paciente no Einstein para fazer biópsia excisional. Eu tenho que ter uma biópsia feita antes. Senão, o convênio não autoriza a cirurgia, ele glosa.
Ou você opera, se for benigno, ele não vai pagar, se for maligno, tudo bem, mas aí você vai ter que justificar. Então, essa é uma estratégia exatamente para evitar esse tipo de coisa. Segundo a Érica, se o paciente é candidato, ela vai fazer químio porque ela tem um tumor triplo negativo de 1,5. Eu prefiro começar com químio. Porque se essa paciente eventualmente não tem resposta completa, eu ainda não tenho claro se ela vai ter benefício com capecitabina ou não. Eu não tenho isso claro. Pô, será que uma paciente que tinha um tumor de 1,5, que foi resistente ao melhor esquema de químio, vai ter benefício depois de cirurgia com uma criança? Eu não sei. Né? O número de pacientes com tumores pequenos no estudo CREATEX foi pequeno. Mas eu acho uma pena, quando você trata pacientes individualmente, que você não usa os melhores recursos. Porque, diferente da cirurgia, Érica, se você, por exemplo, faz uma cirurgia, ela não é ideal, você tem resgate com cirurgia. Mas se você tem um manejo sistêmico inadequado, para aquela paciente, essa atitude pode ser fatal. Porque se ela tiver uma metástase, mudou a história daquela paciente. Então, toda vez que eu defino o tratamento adjuvante, e está claro que vai fazer químio, bom, se eu vou fazer químio, porque ela tem risco de doença microscópica sistêmica. O que é mais urgente? É mais urgente você remover o tumor e fazer a químio daqui a um mês, porque se ela tem que ser recuperada da cirurgia, ainda mais numa era de oncoplastia como a gente está, né, Érica? Que às vezes você retarda a químio em 2 meses, porque a paciente tem que melhorar, tem que se recuperar. O que é mais urgente para uma paciente que vai fazer cirurgia e que vai fazer quimioterapia? É mais urgente tirar o tumor ou proteger o organismo dela? Então, eu uso sempre tratamento sistêmico antes. Então, para a sua paciente agora, especificamente, dentro desse conceito, ela tinha um tumor de 3,5, que agora você sabe que é um triplo negativo. O que é mais urgente? É mais urgente abordar a axila ou fazer quimioterapia? Eu acho que fazer a quimioterapia. Você faz quimio agora e você aborda a axila depois, como se você tivesse feito neoadjuvância, né? Mesmo que viesse margem comprometida. O que é mais urgente? É ampliar a margem ou fazer o tratamento sistêmico? Então, assim, faz de conta que ela vai fazer neo. Na verdade, ela já tirou a lesão, né? Talvez ela não tenha mais nada, mas faz de conta, é isso que você está falando, que ela vai fazer neo, faz o tratamento sistêmico, que é mais urgente, terminou o tratamento sistêmico, você avalia a axila, porque você ainda tem o recurso e faz ampliação de margem, eventualmente. Porque ainda você tem um recurso para avaliar se ela tem doença residual na axila. Provavelmente ela não vai ter, porque triplo negativo metastatiza menos para axila, as metástases são mais sistêmicas. Mas, eventualmente, se ela tiver, você ainda tem a chance de oferecer alguma coisa a mais. Se ela não tiver, você não perdeu nada, você documenta que não tem mais nada, a cirurgia não mudou nada na história dessa paciente, mas a quimio pode ter mudado. Até porque, para tumores triplo negativos, está muito claro que atrasar tratamento sistêmico piora o desfecho. Então, eu não tenho nenhuma... Eu vou tentar convencer o pessoal do grupo da oncologia lá do SECOM, porque eles são um pouco resistentes. Não, mas eles não vão ganhar nada com essa informação linfonodal. Ela vai fazer o mesmo esquema de químio, ela já tem um tumor de 3,5, não vai acontecer absolutamente nada de diferente, só vai atrasar o tratamento e não vai ter nenhum benefício. Tá bom. Obrigada, Frasson. Bom, uma outra pergunta aqui do Dr. Aguinaldo é se todos os luminais que não são localmente avançados têm indicação de cirurgia upfront. Para luminal, eu penso em neoadjuvância quando a axila é positiva, tá? Ou quando não dá para fazer a cirurgia ideal. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente com tumor luminal e eu tenho uma dúvida se eu preciso tirar areola e papila. O tumor pode estar próximo. Não necessariamente eu preciso usar químio, eu posso usar hormonoterapia. O paciente pode ter uma ótima resposta, eu consigo fazer uma cirurgia melhor, menos radical, e depois eu penso se ela vai fazer adjuvância com químio ou não.
Então, assim, para tumores luminais, candidatas à cirurgia conservadora e biópsia de linfonodo sentinela, cirurgia upfront sempre. Axila positiva, neoadjuvância, a única chance de resgate e o tratamento sistêmico é mais importante ainda. Essa paciente vai fazer rádio, eu posso fazer uma cirurgia menor. Né? Agora, se a cirurgia vai mudar, porque, por exemplo, eu estou com uma dúvida em relação a areola e papila e eu quero oferecer um tratamento conservador de areola e papila, porque a paciente, para isso é importante, ela já vai irradiar mesmo, porque o tumor era grande. Para que tirar areola e papila profilaticamente numa paciente que vai fazer radioterapia e que pode tratar com rádio? Então, nesses casos, eu ofereço neoadjuvância. A doutora Caroline perguntou se consegue oferecer platina na quimioterapia neoadjuvante. Aqui, sim. Quer responder, Henrique, Aline? Eu acho que a dúvida da Carol talvez seja no Era para o segundo. caso. Era para o caso anterior, que estava sendo discutido. Eu acho que a platina, a gente sabe que ela aumenta inequivocamente a taxa de resposta patológica completa em tumores triplo negativos. E a gente sabe que a resposta patológica completa para tumores triplo negativos é um preditor de ganho de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Os estudos não são de maior qualidade possível, a maioria é fase 2, a gente tem um estudo fase 3 que mostra esse ganho de resposta patológica completa, a gente não tem muito dado ainda de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Mas, de uma forma geral, para tumores acima de 2 centímetros, triplo negativos, a gente tem usado a carboplatina neoadjuvante, a gente adiciona 10% de ganho de resposta patológica completa e, provavelmente, dessa forma, a gente está melhorando sobrevida global e melhorando sobrevida livre de progressão. Em breve, a gente deve incorporar também imunoterapia nesse cenário com a mesma intenção. Então, de uma forma geral, para pacientes com tumores de mais de 2 centímetros, a gente tende a incorporar a carboplatina assim, no tratamento neoadjuvante de hormônio de triplo negativo. Obrigada, doutora Henrique. Ela até colocou aqui depois que era uma afirmativa, na verdade, que ela estava falando. E temos mais uma pergunta aqui da doutora Larissa. Qual que deve ser a conduta naqueles pacientes operados upfront com linfonodo sentinela positivo em um cenário sem patologista no intraoperatório, se devemos reabordar e fazer o esvaziamento axilar? Se ela é candidata ao Z11 ou ao Amaros, não precisa. Se ela tem 1 ou 2 linfonodos positivos e era uma axila clinicamente negativa, ela se enquadra no estudo Z11 ou no Amaros, ela não precisa fazer esvaziamento axilar. Ela vai receber radioterapia e para pacientes com axila clinicamente negativa, o risco de recorrência não é diferente do grupo que faz esvaziamento axilar. Então, não precisa. Isso que eu ia comentar, doutor Frazão. Nesse caso da doutora Ilka, aqui é Alfredo, seu radioterapeuta. Oi, Alfredo. Tudo bem? Então, se a paciente da doutora Ilka, que ela descobriu posteriormente, tivesse um tumor inicial pequeno, né? E a axila fosse clinicamente negativa, provavelmente era, né? Porque imaginou que fosse benigno. Ela poderia, talvez, ser candidata ao Z011 ou Amaros, e aí seria mais favorável ainda a não reabordar a axila nesse momento, né? Ela provavelmente faria só o sentinela, se viesse positivo, como ela é clinicamente negativa, ela faria radioterapia na drenagem, e seria mais um argumento favorável não reabordar a axila agora, né? Eu acho que para pacientes com axila clinicamente negativa, no caso da Ilka, eu não vejo nenhum benefício em você abordar a axila com sentinela pré-químio, porque você pode usar isso pós-químio. Né? E como ela vai fazer quimioterapia e ela tem axila clinicamente negativa, ela é candidata a sentinela pós-químio também. Né? Agora, se a paciente vier com linfonodo positivo pós-químio, o quadro muda completamente. É uma doença mais agressiva, você vai irradiar a cadeia linfonodal, você vai irradiar tecido mamário, se sobrou, ou se ela fez uma mastectomia, você vai irradiar a parede torácica também. Eu acho até que seria algo mais informativo do que fazer upfront. Né? Então, eu priorizaria nesse cenário tratamento sistêmico
e deixaria essa investigação linfonodal para depois, que é o que a gente faria no início, né? Se ela tivesse feito uma biópsia, uma COR, tumor de 3,5, triplo negativo, vai para a neoadjuvância. Você não vai explorar a axila upfront. Você vai deixar isso para depois. Eu concordo com você. Doutor Fassone, deixa eu fazer uma perguntinha. Existe alguma paciente que a gente submeta ela a tratamento sistêmico neoadjuvante e ela tinha linfonodo positivo previamente e aí clinicamente por imagem o linfonodo fica negativo, mas você não fica confortável de fazer sentinela? Você prefere dissecar algum perfil de paciente ou todas as pacientes que têm uma resposta completa por imagem você fica confortável em fazer o sentinela? Se o paciente é N1, Henrique, eu fico bem confortável. Se a paciente era um N2 ou tinha um volume linfonodal grande ou múltiplos linfonodos comprometidos, aí é mais complicado, porque se ela tem muito volume de doença axilar, como é que você vai avaliar a resposta linfonodal com BLS? Se ela tem, sei lá, um PET mostrando toda a axila comprometida. Você não tem como avaliar, se basear em 2 linfonodos ou 3 linfonodos para dizer que todos os linfonodos responderam. Então, neste cenário, eu acho mais difícil. Agora, imagina uma paciente que tem um N2, um linfonodo grosseiro, uma massa única, e que tem uma excelente resposta, que você viu no PET, que sei lá, o segundo nível, o terceiro nível não tinha nada e era uma coisa restrita ao primeiro nível e é uma doença HER2 e foi uma excelente respondedora, né? Eu acho que não ficaria inadequado você fazer uma exploração linfonodal, documentar no transoperatório que houve uma resposta completa, você consegue ver isso, um bom patologista consegue ver que houve resposta completa, consegue ver cicatriz, áreas que mostram que aquela paciente tinha doença ali, e aí você evita o esvaziamento axilar. Eu acho que nesse caso é possível, mas a princípio a grande candidata é a paciente N1. Eu acho que uma paciente que não é candidata é uma paciente que tem múltiplos linfonodos comprometidos no primeiro, segundo e terceiro nível, né? Apesar de que isso, eu acho que não é uma questão fechada. Se ela foi uma excelente respondedora, PET negativou, você faz uma amostragem, negativou. Puxa, você não poderia fazer controle local com radioterapia, já que ela vai fazer radioterapia de cadeia de qualquer maneira, né? Então, para que fazer o esvaziamento axilar mais radioterapia axilar? Mas esses são casos que você deve analisar caso a caso. Individualmente. O padrão aí, nesse caso, é de secar, né? Essas N2, N3... Neste caso aí, tem de secar. Perfeito. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer, é um assunto que gera muita discussão, e muito obrigada, doutor Frassoni. Eu quero passar a palavra para a doutora Aline para apresentar o doutor Henrique, para a gente poder apresentar a aula dele, senão a gente vai se prolongar muito aqui hoje. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada, Érica, doutor Frasson. Acho que foi uma discussão excelente. Né? Se pudesse, a gente ficava mais uma hora aqui fazendo essa discussão, principalmente em relação à neoadjuvância e à axila, mas dando continuidade, então, para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui apresentando o doutor Henrique Alcalá-Elber, oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Ele é um dos médicos titulares do ambulatório de mama, né, do Hospital Vila Santa Catarina, e um expert também nessa área aí de câncer de mama. Para mim é um prazer, trabalhei com ele por alguns anos, né, e todas as minhas pacientes com câncer de mama eu tendo sempre a discutir com ele. Ele para mim é uma referência aí na área, então é um grande prazer, doutor Henrique, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, doutor Fração também muito obrigada por aceitar esse convite. E vamos dar andamento aí no tema, então, em relação agora ao câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo. Quais são os principais avanços aí nesse tema, doutor Henrique? A palavra é sua. Obrigado pela apresentação. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra para mim poder dividir uma aula com um mastologista com a bagagem que o Dr. Frasson tem.
eu tenho a oportunidade de discutir os casos e trabalhar com ele no dia a dia lá no Einstein, e com certeza eu aprendo muito, muito, muito com ele. Agradeço a Érica e a Aline pelo convite. Bom, a Aline, eu trabalhei com ela por 5 anos lá no Einstein, até que a gente brigou pouco, né, Aline? Não foi tanto que a gente brigou assim. A Aline, ela é além de ser uma excelente oncologista, como pessoa, ela é melhor ainda. Então, acho que Manaus ganhou muito com a ida dela para ir. A gente acabou perdendo um pouco, mas tudo bem. Vida que segue. Então, vamos em frente. Eu vou falar um pouquinho sobre os avanços no tratamento do câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, meus conflitos de interesse. Então, falando brevemente sobre epidemiologia, o Dr. Barrios publicou esse estudo em 2017, falando sobre o cenário do câncer de mama metastático no Brasil. Então, a idade média do diagnóstico, 53 anos, 37% na pré-menopausa e a grande maioria das pacientes com receptor hormonal positivo, 70%. O que é mais importante, o dado mais importante que esse estudo trouxe é que, em primeira linha de tratamento para essas pacientes metastáticas receptor hormonal positivo, 53% delas receberam quimioterapia em primeira linha e só 47% endocrinoterapia. E esse dado é importante porque mostra que a gente está tratando essas pacientes de forma equivocada. Existe uma indicação para a gente entregar a quimioterapia como o primeiro tratamento para essa paciente, que é a crise visceral. Tirando a crise visceral, não tem motivo da gente fazer quimioterapia de primeira linha. Essa paciente vai ser tratada com tratamento hormonal. Então, aqui é a evolução dos tratamentos hormonais no cenário metastático, desde de 1896, em que a gente fazia só a oforectomia para supressão ovariana. Em 1960 entraram os estrógenos, andrógenos. Em 73, aí os moduladores do receptor de estrogênio, aí o tamoxifeno, que a gente usa desde 73 até hoje. Em 90 vieram os inibidores de aromatase também, que a gente usa bastante até hoje. Em 2002, os down regulators do receptor de estrogênio, representados pelo fulvestrant, até que em 2011 percebeu-se que associar tratamentos em mais de uma via da replicação tumoral, a gente tinha um benefício, a gente tinha um resultado melhor do que fazer monoterapia. E aí vieram os inibidores de mTOR, inibidores de CDK4/6, os inibidores de PI3CA. Então, aqui são as vias de replicação celular para as células tumorais hormônio positivas. Então, a gente vê aqui à esquerda o estradiol, ele é produzido através da aromatização dos hormônios masculinos. Ele se liga ao receptor de estrogênio e vai ativar a ciclina. Do outro lado, a outra via, a gente tem o FGFR, que ativa a via do PI3K, a KT-mTOR, que ativa a ciclina. A partir da ciclina, a gente tem a ativação de CDK4/6, a gente fosforila a proteína do retinoblastoma e aí está liberado o gatilho para acontecer a replicação celular e o tumor vai proliferar dessa forma. Então, aqui estão as medicações que a gente pode usar nessa via. Então, os inibidores de aromatase evitam a conversão de hormônio masculino em estradiol. Os moduladores do receptor de estrogênio atuam especificamente no receptor, inibindo a proliferação celular. Do outro lado da via, temos os inibidores de PI3K, que atuam na parte superior do eixo PI3K-KT-mTOR. Os inibidores da mTOR, como por exemplo o everolimus, que atuam na parte de baixo dessa via. E aí a via final, que é a ciclina, a gente tem os inibidores de CDK4/6, ribo, palbo, abema, que também inibem a proliferação celular. Então, viu-se que é interessante a gente juntar um remédio do lado esquerdo da tela com um remédio do lado direito. Dessa forma, a gente tem resultados melhores. Um conceito bastante importante para a gente entender melhor essa aula é o conceito de resistência à hormonioterapia. Então, a gente tem a resistência adquirida, que é a resistência secundária, que ela acontece após 2 anos do início do tratamento adjuvante ou após 6 meses do início do tratamento metastático. E essa resistência acontece por alguns tipos de mutação. Então, a ativação de PI3K, KT-mTOR, MAP kinase, ERK, mutações no receptores chamado ESR1,
enquanto que a mutação, a resistência primária é definida como uma recorrência dentro dos primeiros 2 anos da adjuvância ou dentro dos primeiros 6 meses do tratamento metastático, obviamente com tratamento hormonal. E aí os mecanismos de resistência são completamente diferentes. Então, a gente tem amplificação de FGFR, alguns outros tipos de mutação que atuam no receptor, e aqui a amplificação e expressão da ciclina D1, e aqui a importância dos inibidores de CDK, que funcionam tão bem nessas pacientes que têm resistência primária à hormonioterapia, que eu vou falar mais adiante. Então, o primeiro estudo que mostrou a combinação de você tratar com remédio de via hormonal e outra medicação da via PI3K-KT-mTOR foi o Bolero 2. Ele avaliou o uso do everolimus em conjunto com exemestano, que é o inibidor de aromatase hormonal, em pacientes na pós-menopausa, hormônio positivo metastáticas que já tinham progredido a primeira linha. Então, a junção dessas duas medicações, em comparação com o exemestano isolado, trouxe um ganho de sobrevida livre de progressão de 4,1 para 10,6 meses, hazard ratio de 0,36 de forma estatisticamente significativa. Aqui à direita a gente vê a curva de sobrevida, ela não foi estatisticamente positiva, mas numericamente houve um benefício aí para o everolimus, para o conjunto do tratamento em conjunto. Interessante a gente ver que, apesar dele atuar especificamente na via do PI3K-KT-mTOR, todos os pacientes, quando foram estratificados pela sua mutação, se beneficiaram com o uso da medicação, independente de ser mutante ou wild type para PI3K, CCND1, TP53 ou FGFR. Então, foi uma medicação positiva para todos os subgrupos. Um segundo estudo, que é um estudo bastante antigo, mas ele foi atualizado agora em 2019, foi publicado no New England, a sua atualização sobre sobrevida global, é o SOG 0226. Ele também trata uma comparação de uma combinação, mas dessa vez só na via hormonal, com anastrozol mais fulvestranto, versus apenas anastrozol em primeira linha. A paciente não podia ter sido tratada com hormonioterapia no cenário metastático. O que esse estudo mostra é que a associação das medicações trouxe um benefício de sobrevida global de 42 para 49,8 meses, de forma estatisticamente significativa. Quando a gente vai estratificar de acordo com a terapia endócrina prévia no cenário adjuvante, o uso de tamoxifeno prévio, a gente vê que aquelas pacientes que nunca receberam terapia endócrina prévia tiveram maior benefício, com um ganho aí de 12 meses de forma absoluta, sendo que aquelas pacientes que tiveram a hormonioterapia prévia não tiveram um ganho estatisticamente significativo. Então, no cenário pré-inibidores de CDK, era isso basicamente que a gente tinha. A gente tinha um estudo Falcon, era um estudo de fase 3, que comparou em primeira linha você fazer fulvestranto versus fazer inibidor de aromatase, e esse estudo trouxe um dado bastante interessante que para aquelas pacientes que não tinham doença visceral, que tinham apenas doença óssea, houve um ganho bastante expressivo de você fazer o fulvestranto ao invés do inibidor de aromatase, que até aquele momento era o tratamento padrão. Então, um PFS bastante importante de 22,3 meses versus 13,8 meses. Quando você tem doença visceral, não houve vantagem para fazer o fulvestranto, e aí você pode escolher qualquer uma das duas medicações. Outra opção que a gente tem é o que eu acabei de mostrar, o SOG 0226. Então, para as pacientes que não receberam tratamento hormonal prévio, fazer a combinação de fulvestranto com inibidor de aromatase. Então, para a primeira linha, ou faz fulvestranto, ou faz fulvestranto com inibidor de aromatase, nesses casos específicos que eu falei. E a partir da segunda linha, como eu já mostrei, o Bolero 2, você associar exemestano a everolimus trouxe benefício em pacientes previamente tratados. E aí vieram os inibidores de CDK, então eu coloquei em perspectiva todos os tratamentos, todos os principais estudos aí em primeira e segunda linha. São estudos robustos, estudos de fase 3, estudos bem desenhados. Falando inicialmente da primeira linha, a gente tem o Paloma. Quando eu falo de Paloma, é o palbociclib, Monalisa é o ribociclib, Monarch é o abemaciclib. Então, a gente tem o Paloma 2, Monalisa 2, Monarch 3, desenhos bastante parecidos. Eles compararam a associação do inibidor de CDK com o inibidor de aromatase versus o inibidor de aromatase isolado em primeira linha. E o que a gente vê é um ganho muito parecido entre os três estudos, com hazard ratio de 0,54, 0,58, com PFS chegando aí a 25, 28 meses com o uso de inibidor de CDK. Sem dúvida, esse passou a ser
a nossa prática clínica no consultório. A gente tem um outro estudo de primeira linha, o MONALISA 7, a diferença dela para os outros estudos é que ele avalia apenas pacientes na pré-menopausa. Existia a hipótese que esses pacientes teriam tumores mais agressivos e talvez não teriam o mesmo benefício das pacientes na pós-menopausa. Essa informação é falsa, a gente vê que os dados são absolutamente iguais dos outros estudos, hazard ratio 0,55, PFS chegando a 23, então as pacientes na pré-menopausa podem e devem receber inibidores de CDK4 na primeira linha. Passando para os estudos de segunda linha, então a gente tem o Paloma 3 e o Monarch 2, os dois tratam do uso do inibidor de CDK em conjunto com fulvestranto versus fulvestranto após progressão a inibidor de aromatase. A gente vê hazard ratios tão importantes quanto os estudos de primeira linha, 0,46, 0,55, um benefício estatisticamente significativo. A paciente que não recebeu o inibidor de CDK na primeira linha deve receber na segunda. O MONALISA 3, ele tem como diferença o fato dele ter mesclado pacientes de primeira e segunda linha, também com benefício bastante importante. A gente vê que os dados de PFS mediana, eles são bem intermediários ao que a gente tem em primeira e segunda linha, o que faz todo sentido, já que era um estudo que mesclava as duas pacientes. Quando a gente vai falar sobre sobrevida global, alguns desses estudos já trouxeram dados indicativos de benefício de sobrevida global. Os estudos de primeira linha ainda não estão maduros o suficiente para trazer esse dado. Apenas o MONALISA 7, nas pacientes na pré-menopausa, mostra um benefício com hazard ratio de 0,71, e os estudos de segunda linha também trazem um benefício, 0,75 de hazard ratio, 0,72. O único outlier aqui talvez seja o Paloma 3, apesar de chegar a um hazard ratio de 0,8, ele não foi estatisticamente significativo para a sobrevida global na população geral. Eu vou mostrar o que aconteceu mais adiante. Então, aqui mesmo, no Paloma 3, quando a gente estratifica as pacientes por resistência à hormonioterapia, se a resistência foi primária ou adquirida, a gente vê que aquelas pacientes menos hormôniosensíveis, ou seja, aquelas que têm resistência primária, elas não tiveram benefício de sobrevida global com o uso de palbociclib. Já aquelas pacientes com resistência secundária, ou seja, aquelas mais sensíveis, tiveram um benefício, sim, bastante significativo com o uso de inibidor de CDK, e talvez para essas pacientes que a gente deva escolher o uso do palbociclib. Em contrapartida, o Monarch 2 teve um resultado contrário. As pacientes que tinham resistência primária, ou seja, menos sensíveis à hormonioterapia, foram aquelas que se beneficiaram mais do uso de inibidor de CDK4/6, e no MONALISA 3, os dois grupos de pacientes se beneficiaram da combinação. Em termos de farmacologia, rapidamente, a administração das 3 medicações é por via oral, a dose do palbo é 125 mg por dia, 3 semanas sim, 1 não. Do ribociclib, 600 mg por dia, através de 3 comprimidos de 200 mg, 3 semanas sim, 1 não. E o abemaciclib é um uso contínuo, 150 mg, 2 vezes por dia. Em termos de toxicidade, eu não vou me alongar muito nesse assunto, mas a gente sabe que eles trazem uma quantidade grande de neutropenia grau 3 e grau 4, principalmente o palbociclib e o ribociclib, chegando aí mais de 60% de neutropenia grau 3 e grau 4, mas a gente sabe que essa neutropenia não é clinicamente relevante, raramente ela se converte em neutropenia febril, então essas pacientes podem ser manejadas e isso acaba não atrapalhando tanto a nossa prática clínica. Já para o abemaciclib, a gente vê mais diarreia e 80% de diarreia a qualquer grau, porém não tanta diarreia grau 3, chegando a 10%. A partir do uso dos inibidores de CDK, surgem algumas outras perguntas. Então, a primeira pergunta que surge, que ainda não foi respondida, é em que linha a gente deve usá-lo, se ele é mais benéfico na primeira ou na segunda linha. Esse estudo holandês, o SONIA, ele vai responder isso para a gente, ele randomiza 1.050 pacientes para receber o inibidor de aromatase com CDK4/6 na primeira linha, seguido de fulvestranto, ou a primeira linha só com inibidor de aromatase, na falha, fulvestranto mais o inibidor de CDK4/6. A avaliação de endpoint primário é o PFS após as 2 linhas de tratamento, então esse estudo deve responder essa questão para a gente. Uma outra questão importante é se vale a pena manter o inibidor de CDK após a progressão a essa medicação. Então, o PACE Study, ele está randomizando pacientes com câncer de mama
avançado com progressão de doença inibidor de aromatase mais palbociclib para fulvestranto com palbo ou fulvestranto com palbo e avelumab. Então, além de avaliar se o uso de palbociclib após falha, a palbociclib é benéfico, ele vai avaliar o uso da imunoterapia nesse cenário, então a gente aguarda com bastante ansiedade esse estudo. O fato é que os inibidores de CDK, em algum momento, eles vão falhar. E os principais mecanismos de resistência são esses listados aqui, então a gente vê aqui em cima a ativação do FGFR, aí o mecanismo que tem talvez a maior incidência, que é a ativação da via do PI3K, KT-mTOR, e também mutações que agem na via dos receptores de estrogênio e progesterona. Então, quando houver a resistência a esses inibidores de CDK, a gente tem que ter outras estratégias, e aí surgiram os inibidores do PI3K. O estudo mais recente, mais importante, é o SOLAR-1, é um estudo de fase 3, de segunda linha. A questão é que, nesse estudo, os pacientes não foram previamente expostos a inibidor de CDK, então a gente não sabe exatamente o resultado daquelas pacientes que usaram os inibidores de CDK. Então, aqui o desenho de estudo, foram duas cortes, mas a corte principal aqui é a que tinha mutação de PI3K. Essas pacientes, em segunda linha, foram randomizadas para receber alpelisib mais fulvestranto ou fulvestranto mais placebo. O endpoint primário era a sobrevida livre de progressão, a gente vê um benefício estatisticamente significativo, da ordem de 5,5 meses de forma absoluta. Lembrando que apenas 7% foram pré-tratadas com inibidor de CDK4/6, então a gente não sabe realmente esse benefício após o uso de inibidor de CDK4/6. Aqui, em termos de sobrevida global, houve um benefício numérico, mas não estatístico, e aqui no gráfico de baixo uma informação interessante, que o uso do alpelisib atrasou a primeira quimioterapia em 8,5 meses, portanto, pensando em qualidade de vida, é um atraso bastante interessante. Depois foi publicado um outro estudo, o estudo BYLieve. Esse sim trata do uso do alpelisib após o uso de inibidor de CDK4/6, porém não é um estudo randomizado de fase 3, é um estudo de fase 2, de braço único, e ele foi feita uma comparação com dados de mundo real, então uma comparação indireta, que é um pouco difícil da gente levar a cabo. Mas o fato é que as pacientes que utilizaram alpelisib, seja com fulvestrant ou letrozol, tiveram um PFS de 7,3 meses versus 3,7 daquelas com dados de mundo real que usaram a hormonioterapia monodroga. Então, de uma forma indireta, a gente vê um benefício do uso da alpelisib. Existem alguns inibidores de AKT que vêm sendo testados também da via do PI3K, KT-mTOR. Um dos estudos é o FACTION, é um estudo de fase 2, que usou o fulvestranto mais o capivasertib versus o fulvestranto isolado em segunda linha. A gente vê um ganho de PFS importante para a combinação. Por estudo de fase 2, a gente aguarda ainda um dado mais robusto para incorporar na nossa prática clínica. E esse outro estudo, ele usou ipatasertib em combinação com químio versus a químio isolada, e não houve benefício em se incorporar o inibidor de AKT. A gente vê as curvas sobreponíveis, então a gente ainda não tem dados para incorporar nenhum inibidor de AKT na nossa prática clínica. Em relação às mutações de BRCA em receptor hormonal positivo, a gente sabe que elas são mais raras do que em tumor triplo negativo. 6% das pacientes com receptor hormonal positivo têm mutação de BRCA versus 17% daquelas pacientes com tumor triplo negativo. Porém, quando a gente pega em números absolutos, por a população com receptor hormonal positivo ser muito maior, a gente acaba tendo mais pacientes BRCA mutadas em receptor hormonal positivo, então fatalmente essa paciente vai aparecer no nosso consultório, a gente tem que saber como tratá-la. E o dado que a gente tem é a Olimpiade, é um estudo de fase 3, que trata pacientes tanto com receptor hormonal positivo quanto receptor hormonal negativo. Ele compara olaparib nas pacientes BRCA mutada versus a químio de escolha do investigador. A gente vê um ganho de PFS importante, aí, hazard ratio 0,82, e uma taxa de resposta bastante interessante também, de 65,4% para o grupo olaparib. Então,
essas pacientes que têm mutação de BRCA, elas devem ser expostas no tratamento metastático ao olaparib em algum momento do seu tratamento. Então, esse é o algoritmo de tratamento que a doutora Ingrid Maier propõe em San Antônio 2020. Eu concordo totalmente com esse algoritmo. Então, a paciente com crise visceral vai receber poli ou monoquimioterapia. A paciente que tem doença visceral predominante, ela vai receber inibidor de CDK4/6 com hormonioterapia na primeira linha. E a paciente que tem uma doença mais indolente, com predomínio de metástase óssea, ela deve receber inibidor de CDK4/6, seja ele usado na primeira ou na segunda linha. Essa paciente progrediu, ela tem que ser testada para o PI3K. Se ela for mutante, ela vai receber alpelisib com fulvestranto. Se ela não for mutante, ela vai receber o everolimus, seja ele com fulvestranto, seja ele com exemestano, seja ele com tamoxifeno. E após progressão a essas duas principais terapias hormonais, a gente tem que checar o BRCA. Se ela for BRCA mutada, vale a pena, antes de fazer quimioterapia, a gente dá um inibidor da PARP ou olaparib. Se não for mutada, resta para a gente fazer a quimioterapia e essa paciente vai começar a ser tratada com monoquimioterapia. Então, de take-home messages da minha aula, a quimioterapia para câncer de mama receptor hormonal positivo metastático deve ser reservada para pacientes em crise visceral ou após esgotar os tratamentos hormonais. Os inibidores de CTK mudaram o panorama de tratamento para câncer de mama metastático receptor hormonal positivo e devem ser incorporados em primeira ou segunda linha. A escolha do melhor inibidor de CDK deve ser feita de forma individualizada, levando em conta a toxicidade e padrão de resistência à hormonioterapia. Todos os pacientes devem ser avaliados quanto à mutação de PI3K para a definição de incorporação ou não do alpelisib a partir da segunda linha. O everolimus em combinação com terapia hormonal é uma opção para pacientes após falha de CDKI, que não tem a mutação de PI3K. Os inibidores de AKT ainda não têm dados robustos para a gente incorporar na nossa prática clínica, e a mutação de BRCA, apesar de não tão frequente na população com receptor hormonal positivo, deve ser sempre avaliada para o uso de olaparib após as principais linhas de tratamento hormonal. Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada, Henrique. Excelente aula aí, um overview do tratamento do câncer de próstata, câncer de mama metastático. Eu sei que aí em São Paulo já são quase 10 horas da noite. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, mas a gente sabe, Henrique, que aqui a maioria dos pacientes não tem convênio, né? Não tem seguro de saúde. Então, eu queria que você, né, que trata a mama no sistema público em São Paulo, queria que você desse só um breve resuminho aí de qual seria seu algoritmo de tratamento desses pacientes receptores hormonais metastáticas no sistema público, né, que é a nossa maioria dos pacientes que não tem acesso aos inibidores de CDK, a gente sabe, não tem dúvida, né, que hoje em dia é padrão, né, ou na primeira ou na segunda linha, aquelas pacientes que têm acesso, mas e as que não têm? Eu queria que você desse aí o seu algoritmo no SUS, onde você trata. Aí eu acho que a gente acaba usando o algoritmo pré-inibidor de CDK. As pacientes que têm aquela doença bem hormônio sensível, que tem doença oligometastática, óssea, assintomáticas, eu fico bastante confortável de usar os dados do Falcon e fazer fulvestranto isolado em primeira linha. Essas pacientes tiveram um PFS alto, chegou a 22 meses, então acho que é o melhor tratamento que a gente pode oferecer para essas pacientes. Aquelas que têm uma doença um pouco mais grave, uma doença visceral não em crise visceral, e principalmente aquelas que não foram expostas a tamoxifeno prévio no cenário adjuvante, se existe a possibilidade de associar inibidor de aromatase com fulvestranto no esquema do SWOG, esses pacientes tiveram um benefício de sobrevida global no estudo, então é o que eu faria em primeira linha também. Eu acho que não tem nenhuma pergunta da plateia. Acho que só mais uma dúvida minha que eu queria que você falasse, Henrique. A gente sabe que metástase para sistema nervoso central é muito raro em pacientes que são receptores hormonais positivas, mas a gente vê um caso isolado, um ou outro caso a gente vê na prática clínica, né? Qual que é a sua experiência com os inibidores CDK? Algum deles, algo específico? Alguém tem mais ação em sistema nervoso central para meta cerebral? Ou a gente não tem esse dado ainda?
Bom, os principais estudos de inibidor de CDK, os estudos de fase 3, eles não absorveram essa paciente com metástase cerebral. O Paloma, não lembro agora se o Paloma 2 ou 3, tinha pouquíssimas pacientes e a gente não consegue concluir nada. O que a gente sabe é de modelos pré-clínicos que os inibidores de CDK eles atravessam a barreira hematoencefálica e existe um estudo de fase 2 com abemaciclib. Esse estudo mostra uma resposta, especificamente na população com metástase cerebral, e mostra uma taxa de resposta de 40%. Então, aparentemente, é um esquema ativo nas pacientes com metástase cerebral, e como a gente tem um dado só com a abemaciclib, seria a medicação que eu usaria de escolha para essas pacientes. Henrique, acabou de surgir uma pergunta aqui no chat da doutora Caroline, que é oncologista que trabalha aqui com a gente no nosso grupo, doutora Caroline dos Anjos, e ela quer saber se tem algum grupo de pacientes que você opta por não associar o Afinitor pós-progressão aos inibidores de ciclina. Bom, a gente sabe que após o uso de inibidor de ciclina com alguma terapia hormonal, fazer terapia hormonal isolada, a chance de a gente manter essa paciente sem progressão por muito tempo é baixíssima. A gente não tem dado ainda de qual o melhor tratamento pós-inibidor de CDK, mas a minha tendência é para aquelas pacientes que têm performance, fazer a combinação do everolimus junto com o inibidor de CDK. Agora, aquela paciente que tem muito pouco volume de doença, mais idosa, a gente sabe que o everolimus também não é muito fácil de manejar, eu acho razoável fazer monoterapia com o inibidor de aromatase ou fulvestrante, dependendo do que foi usado na primeira linha. Excelente, Henrique. Acho que só aproveitando o gancho, né, a gente sabe que você falou, não tem os dados aí, qual seria a melhor sequência, mas falando em sequência, em que momento você testaria esses pacientes em busca de mutações, seja no PI3K, seja BRCA? A partir do momento que a paciente se torna metastática, como que é mais ou menos aí para você? Você espera ela progredir para pesquisar? Eu acho que a gente já tem bastante estratégia que depende do nosso painel, de fazer um painel genético e avaliar as mutações. Então, de uma forma geral, na primeira linha isso não vai ser utilizado, mas eu tendo a testar assim que o paciente chega e já tem metástase. Eu acho que é o melhor momento para testar, porque aí você consegue organizar bem o pensamento de como você vai tratar essa paciente. Então, a gente tem o alpelisib para quem tem mutação de PI3K, a gente tem o laparib para quem tem mutação de BRCA, em breve, talvez inibidores de AKT, existem também mutações de ESR que estão sendo estudadas. Então, cada vez mais a gente vai usar o perfil molecular das pacientes para poder tratá-las da forma mais adequada. De uma forma geral, eu costumo pedir assim que a paciente se apresenta com metástase no consultório. Maravilha. Acho que, obrigada. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, já são 10 horas da noite em São Paulo, então, obrigada a todos que estão até agora aí nos prestigiando. Obrigada, doutor Frasson, doutor Henrique, doutora Érica, doutor Frasson, doutor Henrique, foi um prazer enorme, aprendi muito. Obrigada, doutor Frasson, por todos os ensinamentos e os anos todos que a gente trabalhou juntos aí, e eu acho que essa interação aí, o fato da pandemia ter trazido essa forma online, isso também nos ajuda, né, porque agora que eu estou em Manaus, então eu estou um pouquinho mais longe de vocês, mas essa forma de interação nos ajuda bastante, a gente gostaria ainda de continuar tendo essa interação com vocês, ouvindo a opinião de vocês que trabalham em centros de excelência, e não temos dúvidas aí da capacidade técnica de vocês, a gente aprende muito. Então, muito obrigado. Érica, você quer finalizar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, excelentes aulas. Eu acho que essa troca, esse aprendizado, por mim, podia fazer quase toda semana. A gente pode propor para o doutor Frasson e para o doutor Henrique. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Henrique, vamos para Manaus uma hora dessas, vai? Com certeza. Então, gente, boa noite. Obrigado, Érica. Obrigado. Fiquei chateada, eu nunca convidei ele para vir aqui, doutor Frasson. A gente tem que marcar esse encontro. Tá bom, show. Prazer, viu? Abraço. Tchau, tchau. Obrigada.
Obrigada.